Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes do Dualidade. Estamos aqui com um livro que se chama Liberdade, Felicidade e Foda-se. As perguntas e as respostas para viver mais feliz, de Miriam Goldberg. Nós fomos no lançamento desse livro, lá no Terraço Shopping. No Terraço Shopping, na leitura. Foi bem legal, foi bem interessante. E aí a gente agora vai falar sobre o que a gente achou do livro, o que a gente percebeu. Primeira coisa que nos tocou foi, esse foda-se é o mesmo daquele estilo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? A gente percebeu esse nome na capa e achou assim, ficou na dúvida, vamos entender. Como ela é uma antropóloga, estudiosa, estuda bastante sobre o envelhecimento, sobre a liberdade da mulher. A gente viu que ele tem um diferencial, sim, nesse livro. A Júlia fala por ela. Porque eu, no início, e eu disse isso pra Miriam, eu acho que esse foda-se foi um erro no título. E ela me fez uma dedicatória dizendo o seguinte: você vai ler e tem um compromisso de me escrever a verdade sobre o meu foda-se. E, infelizmente, eu continuo achando esse foda-se um erro. Porque eu acho que o livro, ele traz muitos elementos, traz muitos insights, principalmente sobre a liberdade da mulher e sobre a velhice, que poderiam estar contemplados nesse título. Mas foi, enfim, foi uma escolha dela. A tradução em português de Portugal, porque esse livro vai ser lançado na Europa, vai ser Liberdade, Felicidade e que se foda. E, enfim, é uma escolha do próprio autor, né? Então, vamos seguindo capítulo a capítulo. Começando sobre... o primeiro capítulo é: você quer ser feliz? E aí ela trata do desafio e a coragem de uma vida mais livre. Todos os capítulos são perguntas. Então, isso que uma coisa que eu achei bem interessante, porque são perguntas que você pode se fazer. E ela disse que o mais importante, às vezes, não é a resposta. Ela, como antropóloga e pesquisadora, e desde 2015 ela só pesquisa mulheres acima de 90 anos, pessoas, né, acima de 90 anos, ela diz que o ideal são as perguntas que se faz. Porque você sabendo fazer a pergunta certa, a resposta, ela vem, às vezes, como um bônus. Isso. Então, e ela também dá ao final de cada capítulo a pergunta e um espaço para você escrever. Então, é bem interessante assim. Eu mesma já comecei. No Você Quer Ser Feliz? Escrevi aqui: eu quero ser feliz, quero encontrar minha felicidade. A minha felicidade que não anula e nem reprime o outro. Enfim. Eu escrevi assim: o que eu ganho em ser feliz? O que vem de bônus? Ser feliz por si só. E, tipo, o que é ser feliz também? Porque eu tava lendo... Nem lembro quem era. Era algum filósofo desses aí. Agora eu não vou lembrar quem é. Nesses aí é ótimo. Já estamos nesse nível. Mas é porque eu tenho a impressão que foi Cortella. E ele diz o seguinte: que você você não pode ser feliz o tempo todo. Porque se você for feliz o tempo todo, você não consegue entender o que é felicidade. Então, a felicidade, ela vem em momentos. Até pra você conseguir perceber. Porque senão vai ser que nem o ar. Você só percebe que existe o ar quando você tá sufocado. Então, eu fiquei pensando justamente assim, que se a gente fica perseguindo a felicidade, é um pouco dos outros livros que nós lemos, né? Como Agilidade Emocional, como Em Busca do Sentido da Vida, a gente se afasta da felicidade. Sim, eu até finalizei, depois de falar do reprime do outro, assim, com o sentir com coerência e amplitude do valor da vida. Porque só ser feliz não é o nosso objetivo, e sim ter esse valor, dar a valoração que a vida merece, né? E aí, seguindo pro segundo capítulo... São várias perguntas, tá? Eu acredito que as perguntas em si, elas já valem o livro. Sim, pensar sobre a sua vida. E como ela é uma antropóloga que ela falou que estudou com mais de 5 mil pessoas, ela traz muitos depoimentos. Ela não trabalha muito com estatísticas no livro, ela traz mais depoimentos das pessoas. E isso é muito legal, porque assim, o problema que tá na gente tá no outro. A gente vê um espelhamento em algumas perguntas, dúvidas da vida. E aí ela traz muito essa questão da liberdade e da valorização da velhice, né? Mesmo que em alguns momentos tenha muito estereótipo. Por exemplo, as mulheres são mais invejosas do que os homens, o que eu não acredito, mas a pesquisa dela, as mulheres, elas se manifestam mais que os homens. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, uma das invejas das mulheres é que a mulher gostaria de fazer xixi em pé. Eu nunca tive essa pretensão, nunca tive essa vontade. A Júlia estava me contando que no carnaval é ótimo. Sim, facilita bastante, né? Mas não é uma coisa que eu invejo, tô tranquila, entendeu? No carnaval bebo pouco pra não ficar... precisando fazer xixi. E aí, seguindo, então, pro segunda pergunta em que ponto você está na curva da felicidade? Porque ela pesquisou e há uma curva de felicidade, que ela
ela é quando a gente é mais novo e quando a gente é mais velho. E que o sofrimento está na base de 40 a 50 anos. É como se fosse um U, né? Sim. E eu fiquei feliz por não ser um L. Porque se chegasse aos 45 anos, você ficasse triste e continuasse... Para todos, sempre no L. Aí sim fudeu geral. Então, precisamos de uma arte aí, né? E aí, o que acontece? Então, como é um U, você tem um sofrimento em torno de 40 a 50 anos por falta de tempo, falta de reconhecimento e falta de liberdade. Provavelmente porque a gente tá ali construindo, né, o mundo, então, bem dentro desse sistema, nessa busca de tudo que é necessário pra viver também, né? Então, é difícil, assim, a gente parar e dizer, não existe isso. Existe também. Não, mas existe. eu também não sinto que 40 a 50 talvez é a idade que também a gente vai percebendo a maturidade, né? Aí depois que já passa dessa maturidade, que você já tá lá pros 50, você vai começando a viver a liberdade daquilo que você construiu. Ou deveria ser, pelo menos, né? Pra aqueles que têm um pouco de maturidade e de, inclusive, guardar dinheiro, tem que pensar nisso, entendeu? Pensar, avaliar várias questões da vida pra existir tudo isso. Porque toda a liberdade que ela diz aqui, felicidade, não tô dizendo que você precisa ter muito dinheiro, mas saúde, uma condição mínima é indispensável para você conseguir fazer esses questionamentos da vida. Pois é, mas ela diz assim, que a mulher entre 40 e 50 anos, ela tá ali no nem. Nem é velha e nem é jovem. E acabei de fazer 40, entrei em crise quando eu fiz 40 anos. E eu acho que tem relação com todas as expectativas da vida que a gente tem. Porque é como se você chegasse em 40 e você já tivesse que ter tudo construído. E assim, eu não posso reclamar de forma nenhuma da minha vida. Muitas das coisas que eu quis, eu conquistei. Mas também tem outras obrigações que você tem que cumprir e você tá ali na metade do caminho. Você não sabe pra onde você... Você tá indo pra algum lugar, mas você não consegue ter uma visão de horizonte, né? Então, como ela diz assim, que... Essas mulheres entre os 40 e os 50 anos são as que estão mais insatisfeitas com o próprio corpo, são as que mais deixam de sair de casa, ir a festas e até mesmo de trabalhar quando se sentem velhas, gordas e feias. Assim, a gente tá naquela fase de construir. Eu conheço algumas outras pessoas que também tiveram crise dos 40, estão tendo também, conheço meninas com 40 anos, eu falo meninas até, né? E ao mesmo tempo, no livro, ela cita muito isso. Então, assim, realmente pode existir um espelhamento no livro, nessa percepção de que as outras pessoas também estão vivendo aquilo que eu tô vivendo, né? E aí, então, depois do segundo capítulo, ela fala também as mulheres que invejam os homens, a liberdade e o fazer xixi em pé, como você falou. E os homens invejam nas mulheres nada. Ela diz que os homens não têm inveja das mulheres. Não, é impossível isso. É impossível. E aí também cita que o tempo é o nosso verdadeiro capital, né? Que a gente deveria valorizar isso. Buscar uma faxina existencial e a importância das amigas, que ela cita no livro, que eu achei muito interessante. Porque muitas vezes, quando se casa, a gente acaba ficando com um convívio só familiar, ou enfim, namorando. Você fica muito no foco só do seu relacionamento. E aí você deixa pra trás um pouquinho essa coisa do social dos amigos. E quando muitas vezes você, seja viúva mais velha, seja em outros momentos da sua vida, são as amigas que te dão brilho na vida, que te fazem andar, que falam pra você, vai lá, tenta fazer as suas coisas. Não, isso eu acho importantíssimo, porque eu tenho grandes amigas. A Júlia é uma grande amiga minha, que eu conquistei há pouco tempo. E tem amigos que... Outro dia eu tava vendo uma das minhas amigas, a gente tem mais de 30 anos de amizade. E eu tenho uma amiga que a gente se conheceu, a gente tinha 2 anos no maternal, e até hoje ela vai na festa dos meus filhos, eu vou na festa dos filhos dela. Então, assim, eu acho que a nossa rede de amigos, ela é muito importante, porque muitas vezes é o que vai sustentar a nossa autoestima. Sim, concordo plenamente com você. Vou contar um exemplo, pra vocês saberem. E o André, tomara que o André escute esse exemplo. Que ele foi reclamar dos meus vestidos coloridos, porque eu adoro usar vestido colorido. Foi lá e disse que eu tava parecendo a avó dele. E olhou no meu closet lá. Vocira, vocira, vocira. Eu fiquei tão revoltada com isso. Peguei, enchi uma mala de vestido colorido e dei tudo. O que a minha amiga Júlia fez comigo? Foi comigo comprar roupas neutras. Porque era meu objetivo. Claro que não só influenciada pela sacanagem do meu marido. Mas também porque é um objetivo minha ser um pouco mais sóbria, me vestir de forma mais executiva. Então, com a Júlia, fui lá, a gente montou alguns looks, porque ela entende um pouco disso. Então, assim, como é valorosa ter uma amizade, né? Então, é um pouco desse exemplo que eu deixo aqui pra vocês. Vamos buscar os amigos. Perfeito, porque a gente não pode anular
esse social que muitas vezes a gente esquece mesmo, né? E esquece porque tá no relacionamento, porque tá na rotina, porque tá com criança. Ai, obrigada pela fala. E ela diz assim, aprender a dizer não é uma revolução para as mulheres. Isso sim é verdade. É verdade. E aí, no próximo capítulo que ela diz, você sabe rimar liberdade com felicidade? E aí que ela cita vários itens da pesquisa dela, do TED, que também ela tem um TED com mais de 1 milhão de visualizações. E aí ela fala nesse capítulo sobre os temas faxina existencial, limpar vampiros emocionais, aprender a dizer não, a Adriana acabou de citar isso, ser dona do próprio tempo, cuidar das amigas, porque muitas vezes as mulheres estão cuidando dos maridos, eu até especifiquei aqui, e rir de si mesma, né? Lutar pela liberdade e ligar o botão do foda-se. Então, esse terceiro capítulo, ela basicamente faz um resuminho rápido, um pocket do que o livro vai ser, né? Eu realmente não gostei desse capítulo. Eu acho que esse negócio de vampiro emocional, pra mim, foi puro estereótipo. Mas, se eu for tirar alguma coisa de interessante, é essa história do aprender a dizer não. E aí, ela vai pro outro capítulo que é... Você já ligou o botão do foda-se? Que aí, quando ela explica que a velhice, ela, por exemplo... você vai viver experiências do seu corpo... É a decadência, né? Vamos dizer, de corpo mesmo, mas não de alma. E que muitas vezes você precisa ligar o foda-se pro que pensam de você, pra foto que vão tirar, pro biquíni que você vai vestir na praia. A gente tá aí chegando janeiro. A gente merece viver aquilo que a gente quer viver. Sem olhar e parar de viver a vida por causa do olhar do outro. Mas... ela não diz exatamente isso, Ju. Eu acho que você foi mais profunda. E eu concordo com o que você disse. Porque, né, num dos exemplos que ela traz, ela diz assim, que as mulheres estão mais cansadas, mais deprimidas, sobrecarregadas, sem tempo para elas. E tem mulheres que estão com vergonha do corpo porque estão gorda, flácida e cheia de celulite. E quando ela decide ir pra praia, ela liga o botão de foda-se. Só que... você se importar com estar gorda, se importar com estar flácida e se importar com estar cheia de celulite, é você já se colocar no padrão. Então, você liga o foda-se, mas você, no fundo, você está se importando. Então, eu acredito que tem que ser um passo antes para você realmente conquistar uma certa paz de espírito. É você não ver a beleza apenas pela estética, apenas pela gordura. É uma beleza do belo mesmo, daquilo do que é a experiência de vida. Quando, né, no finalzinho desse capítulo, né, que a gente falou do foda-se, que tem a parte para escrever, a pergunta era, você já ligou o botão do foda-se? Aí eu escrevi aqui, ainda não. Eu passo muito tempo pensando no que o outro vai pensar, mas percebo que não posso perder a minha vida às custas da imagem que fazem de mim. Não é um foda-se ainda. É um valor muito grande para a minha vida, Peraí, só um minutinho. Não é um foda-se ainda. É um valor muito grande a minha vida para o outro ter o direito sobre mim. Então, eu percebi que eu tenho um botãozinho lá, tá de vez em quando ligado, mas ele demora um pouquinho para processar, sabe? É como se eu pensasse, ainda vem aqueles estereótipos, os estigmas, o que vão pensar, e aí depois eu não vou deixar de fazer. Mas eu sinto que eu preciso passar por uma maturação para aceitar. Entendi. Ser diferente, entende? Eu entendo. Mas eu não. Acho que eu tô com o meu botão do foda-se ligado 100%. Ai, que delícia, eu não tô. Até quando o André reclamou dos vestidos, eu podia ter pensado, foda-se, eu vou andar com meus vestidos coloridos. Só que eu pensei, foda-se os vestidos, eu quero andar mais executiva. Entendeu? Então, assim, é um pouco... Porque é isso, um pouco, quando você se conhece, quando você sabe as coisas que você busca, e por isso que talvez a meditação seja tão importante, você consegue viver com uma certa tranquilidade. Então, não é que o botão do foda-se ele não seja importante, mas ele é o primeiro passo de algo muito maior. Não que eu seja perfeita, tá? Em vários momentos eu preciso... Mas é tirar essa superficialidade até da situação. Isso. E poder considerar a experiência, né? Uhum. E ela diz assim que o foda-se, ele é um manta de proteção. Isso eu achei legal. Porque às vezes você tá tão agredida pelos outros, né? E tão na parede ou no corner, que você precisa desse foda-se pra esse manto de proteção. Mas sempre pensando nisso, que o foda-se, ele não é o fim. Ele é um caminho. Boa, eu concordo com você. E aí, no outro capítulo se chama Você já fez uma faxina na sua vida? Por quê? Porque ela cita que, assim, a gente faz aquela faxina em casa, agora final de ano, vamos lá fazer aquela limpeza, mas tem que fazer do coração. Tem que tirar coisas que estão por dentro da gente, assim, e que não fazem mais bem. A gente tem que tirar isso também. Eu lembrei um pouco do essencialismo, né? Que é você manter só coisas essenciais
na sua vida. Só que ela diz essenciais para a felicidade. E eu fiquei pensando, se todo mundo fizesse só o que gosta, como é que você ia viver em sociedade? Quem quer limpar o lixo? Porque eu acredito que as pessoas... Assim, ninguém... Não é faz ninguém. De vã vontade. Não vou dizer ninguém, mas eu acredito que você... será que eu falo disso? Não vai ficar feio isso? Não, mas eu concordo com você, porque, assim, temos, por exemplo... Porque eu fiquei assim, quem vai tirar o lixo, quem vai fazer comida, quem vai limpar roupa suja, sabe? Quem vai fazer alguns trabalhos... Quem vai ajudar no trânsito também, por exemplo. Porque o que acontece? Cada um tem seus defeitos e qualidades. Alguns de um lado, outros de outro. Então, a gente precisa estar em comunidade para andar. E existem regras sociais, lógico, que é indispensável. Porque quem não vai querer ficar à vontade? Nem sempre a gente pode estar à vontade. Tem que estar com, como você acabou de falar, de uma situação corporativa, de roupa ou social. Então tem que aprender a viver em sociedade, não tem como. Então não dá pra você ligar, não dá pra você fazer essa faxina existencial, psicológica e abrir mão de tudo que te incomoda. Primeiro que você não vai crescer, você vai ficar estagnada, porque até o seu ato de andar, se você for pensar, se não é o atrito com o chão, você não vai pra frente. Então, assim, em busca do sentido do Viktor Frankl, a gente aprendeu bastante isso, que é possível viver em ambientes que não são tão saudáveis, né? Então, você consegue buscar o sentido para a vida, você consegue viver com alguns problemas e preocupações, e vamos limitar um pouco essas faxinas, porque senão a gente só vai conseguir ser feliz na nossa cabeça quando tudo estiver tranquilo, e nunca vai estar tudo tranquilo. É verdade. Então tá, e aí o próximo capítulo você sabe reconhecer um vampiro emocional? Aqui ela traz exemplos de pessoas que viveram, seja namorado, seja filho, seja pais, que de uma certa forma sugam a energia da pessoa. Por isso que ela falou vampiros emocionais. Mas sugam dinheiro, sugam convivência, filhos que já estão adultos o suficiente para sair de casa, pais que manipulam emocionalmente filhos e que não deixam eles viverem a vida deles. E, enfim, e traz outros exemplos de namorados, irmãos, enfim, parasitas que ela chama. Ela traz até essa referência entre vampiro e parasita, Parasitas. Eu achei bem complicado esse capítulo, porque um dos exemplos que é o depoimento de uma pessoa que diz que... Cadê? Peraí. Ela reclama da mãe, né? Que a mãe tem 72 anos e se faz de vítima o tempo todo. É insuportável a pessoa falando da mãe. Ela só tem 72 anos, uma saúde ótima, mas toda hora inventa uma doença para chamar nossa atenção. Eu achei isso de uma pobreza tão grande, porque a mãe, como assim só tem 72 anos? A mãe já viveu 72 anos, são 7 décadas, é vida pra caramba. E às vezes ela viveu uma vida tão dedicada pros filhos, que nesse momento mais de fragilidade dela, o que ela queria mesmo era ter os filhos por perto. Mas de alguma forma ela criou filhos egoístas que não conseguem perceber essa necessidade. Aí eu vou rebater aqui, porque quando essa mãe, por exemplo, que passou 7 décadas, como você acabou de falar, vamos contar que 2 aí ainda ela era jovem, né? Então não teve essa sua autonomia total. Entre 10 anos, né? A primeira década. E outra situação também. Essa mãe que você acabou de falar, que se dedicou tanto aos filhos e que hoje espera algo desses adultos, filhos adultos, já me mostra que ela se dedicou além do limite. Porque a gente só tem que dedicar aquilo que a gente não cobra depois, amiga. Porque se essa mãe que deu toda essa atenção pros filhos e agora espera retorno, pra mim tá errado. Quem é que vive sem expectativa de reciprocidade? A reciprocidade, ela tem que acontecer, mas a mãe que faz pelo filho tudo aquilo e depois espera na velhice, ela tinha que ter guardado pra ela tinha que pensado nela. Tá, mas ela não fez e ela educou mal, né? Porque é uma pessoa que... educou mal também. Ela educou mal o outro. Então, o outro podia ter um mínimo de dignidade e perceber que aquela mãe tá com 72 anos. Quanto mais de vida resta pra essa senhora? Vida saudável? Pela percepção da nossa autora Miriam aqui, mais de 30, porque ela pode viver até os 90. Tá bom, mais de 30. Então, com que saúde? Podendo dirigir, podendo ir no shopping. Qual que é o recurso financeiro que essa senhora tem se viver de uma aposentadoria do INSS? Então, o mínimo que ela precisa é de pessoas ao lado dela. Então, acredito que ela tem que buscar novos amigos, tem que buscar outras coisas para fazer, mas os filhos podiam ter um mínimo de compreensão e dar atenção para essa mãe. Assim, com pessoas egoístas, se tiver que fazer alguma faxina emocional, vai ser com gente egoísta. Quero longe de mim gente egoísta. E gente egoísta com os pais, então, aí que eu quero que vá pra bem longe mesmo. Mas pelo estudo aqui, você pode observar que às vezes essa pessoa, ainda que seja mais velha, pode ser egoísta da situação. Mas deixo aqui esse ponto, essa interrogação. Porque às vezes esses
esses pais estão trabalhando, estão no U do sofrimento, né? Estão no 40, 50 para fazer, ralando para poder dar subsistência para toda a família. E os pais querem mais atenção até do que as crianças. Não sou contra, não estou dizendo, não quero que façam um estereótipo disso. Mas quero que entenda que sim, podem existir vampiros emocionais e às vezes é preciso você sair um pouco de cena para olhar o que você está vivendo e ter condição de andar até para ajudar depois. Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja com tempo de qualidade. Porque tempo é o que a gente tem aqui de maior valoração. Ela diz isso, eu concordo plenamente. Isso foi um ponto bem importante que eu fiquei pensando o tempo todo. O nosso tempo é o que tem de mais importante. A gente tem que valorizar o nosso tempo. E aí, então, seguindo, o próximo capítulo é o que você mais inveja? E aí ela cita um exemplo que uma moça via uma outra amiga que era muito bonita, que tinha um corpo muito bonito e tudo mais. E aí ela pensava assim, nossa, essa menina não deve invejar nada, porque a vida dela é maravilhosa. E ela é uma pessoa mais simples, né? Mais comum. E essa moça que tinha tudo, olhava pra ela e falava, nossa, eu invejo você, esse seu borogodó. Então eu guardei aqui que eu falei, todo mundo tem inveja, ela diz. Todo mundo tem inveja do outro. De alguma forma, de alguma coisa da vida, né? E aí eu trago um pouquinho de outros livros que a gente já leu e que diz que às vezes, que é o da agilidade emocional, que às vezes a inveja, ele é um propulsor para você tomar atitudes na sua vida. Que mais do que a admiração. Então, assim, se você inveja algo tanto, analisa na sua vida se esse sentimento é tão forte a ponto de você achar que é por aquele caminho que você quer ir e faz o seu caminho. Entendeu? E tomar muito cuidado, porque se o seu objetivo for o que o outro é, você vai ser a sombra dele. A inveja é um sentimento complicadíssimo, porque você não vai conseguir ser o outro, por mais que você queira, porque o outro é o outro, com suas histórias, com seus erros e com seus acertos. Mas ela traz um exemplo ridículo de uma menina, uma empresária, mas na verdade é ridículo. Plim, plim. É uma nutricionista de 32 anos que fala sobre que a inveja destrói a autoestima. Ela tem uma inveja do amor, do carinho, da atenção e do cuidado, do tempo e do dinheiro que o namorado dela emprega para a filha dele. Então ela diz assim, eu me sinto uma mendiga emocional, só fico com as sobras. A minha inveja é uma tortura psicológica, destrói a minha autoestima. Minha filha, desculpa, isso não é inveja, isso é ciúme. Isso é uma carência que precisa urgentemente de uma terapia. Porque como é que você vai ter inveja do amor de um pai pela própria filha? Que coisa doida. Mas existem relações existem relações, casamentos, que o pai ou a mãe tem mais amor ou mais afago pelos filhos do que pela esposa ou pelo marido. E que a ponto de que estão juntos muito mais por interesse. É a sociedade, né? Hã? É uma sociedade. Isso, que tem os objetivos comuns, mas não temos amor mais, entendeu? Não temos mais, sei lá, desejo um pelo outro. Existe muito disso também, que eu acho um absurdo. Porque aí, a partir do momento que você já não tem mais essa vontade de estar com o outro caminhando, os filhos vão embora, os filhos vão crescer. Vão. E hoje em dia é super comum você conviver com filhos de pais separados. Hoje em dia isso não é mais um tabu. Mas talvez seja esse o grande desafio da mulher hoje. Ela ser uma boa profissional, ela ser uma boa mãe, ela ser uma boa esposa, ela ser uma boa amiga. Esse é um grande desafio, porque você quer ser bom em todos os quesitos da sua vida. Quer ter espiritualidade, quer ser leve. Vamos lá, né? Vamos tentar, não vamos falar, tiro boa da frente, vamos ser profissional, vamos ser tudo isso, entendeu? Eu tô mais nessa. E aí, seguindo, ele fala também sobre, você gostaria de ser mais leve? Acabou de falar. Não, aí a pergunta dele, o que mais você inveja? Aí eu sou a barriga sarada. Gente do céu, Adriana sendo Adriana. E aí, tá. Você gostaria de ser mais leve? Por quê? Porque ela percebeu que muitas pessoas sentem inveja do jeito de ser, da leveza. Ele fala de uma leveza de espírito que as pessoas têm, que umas ou outras têm. E aí ele fala assim, mas se eu tiver que ser leve, mas tiver que ser burra, eu não quero não. Então tem essa percepção, eu não quero não perceber o que a sociedade precisa, o que as pessoas precisam, enfim. Tem gente que, ela faz, aí eu pensei até assim, gente, leveza não tem a ver com inteligência. Não é por aí o caminho também, não, sabe? São coisas diferentes. Então, mas é porque tem algumas que tem alguns depoimentos neste capítulo que citam isso também. Então fica aqui a minha, vamos dizer, a minha divergência em relação ao livro, porque alguns depoimentos que vêm, eles são simples demais, eles não são muito bem elaborados, é o sentimento da pessoa, né? E porque ela não é psicóloga, ela é antropóloga, então ela não está interpretando, ela está mostrando. Isso, ela é como pesquisadora, né? Tá analisando. Como pesquisadora. Então, eu adorei esse capítulo, o que falta para você ser mais feliz.
Por quê? Porque quando você pergunta o que falta para ser feliz para as pessoas, elas saem enumerando um monte de listas, né? Falta dinheiro, falta tudo externo. Só que na pergunta que ela faz, qual que é o momento mais feliz do seu dia, daí a pessoa consegue observar, às vezes é caminhar na praia, é encontrar com os filhos, é um bom jantar. É muito legal isso mesmo, até anotei. Experiência concreta de felicidade. Porque quando você pergunta o que te falta pra ser feliz, todo mundo traz coisas que quer ganhar, experiências que quer viver, namoro, assim, são desejos lá, abrangentes, abstratos e até mesmo inalcançáveis, como para muitas pessoas ganhar na loteria. Sim, dinheiro, etc. Ou emprego, enfim. E aí, quando você pergunta, mas fecha o olho e pensa qual é o momento que você tá feliz. Sempre são momentos simples da vida. É muito legal isso. E aí, isso lembra também um pouco do Em Busca do Sentido, que diz que quando eles estavam lá no campo de concentração, a saudade deles era de momentos simples da vida. Como chegar em casa, abrir a porta, né? Sim. Ter uma casa para chegar. E é legal que ela diz o seguinte, que talvez então a pergunta certa não fosse o que me falta para ser feliz, mas a melhor pergunta seria em que momento do dia me sinto mais feliz. Ai, fica assim guardada essa parte do livro, é especial mesmo. E aí, o próximo, eu falei que era do Ser Leve, a gente adiantou aqui um capítulo. O outro você conhece o Jogo do Contente? E aí ela mostra, assim, o que se espera dos homens de um relacionamento e o que as mulheres esperam de relacionamento. E o que sempre falta entre eles, né? Então, as mulheres falam muito da falta do homem, da reciprocidade, da intimidade. Que muitas vezes o homem nem sabe o que é intimidade. E que os homens sentem falta de compreensão, cuidado e carinho. E aí ela traz, então, no final desse capítulo, o resumo dizendo que mulheres buscam 3 R's. Reciprocidade, reconhecimento, respeito. E o homem procura 3 C's. Compreensão, carinho e cuidado. É legal que ela conta que um cara estava pensando até em se divorciar, de tanto que a mulher dele reclamava. Ele diz assim, não aguentava mais as reclamações da minha mulher. Mal abria a porta de casa e já escutava queixas e críticas. Ela fazia questão de ser chata. Vivia reclamando que não ajuda em casa, que não escuta o que ela fala, que não valoriza o seu trabalho, que não converso, que a nossa vida sexual é um tédio, um poço de insatisfação. Trabalho o dia inteiro, ele dizendo, né? Vive estressado e quero chegar em casa e ter um pouco de sossego e paz, que ele não encontrava. Daí, já quase pensando em separar, ele virou para ela e falou o seguinte, quantos % você é feliz comigo? E olha a resposta, 98%. Ele falou assim, então esquece esses 2% que faltam, porque nenhum homem é perfeito. E a partir daí, ela pode reclamar do marido dela. Porque o tempo todo ela ficou lembrando nos 98 e não nos 2. E é justamente quando você olha um copo meio cheio, meio vazio. Você pode ver ele meio cheio, pode ver ele meio vazio. E vai ser da forma como você percebe que vai te trazer felicidade ou não. Então, fechando esse capítulo, jogue o jogo do contente. O que faz uma referência ao livro da Poliana. E aí o próximo você é meio Leila Diniz? Por quê? Porque essa visão do outro sobre si mesmo, entendeu? Que você não vive a liberdade e o que você tem vontade de fazer, preocupado com a visão do outro. E aí ela traz a referência de Leila Diniz, que foi pra praia grávida e não tinha marido. E aí e foi de biquíni, então saiu em vários jornais, foi uma coisa assim fora do comum pra época, e ela tava vivendo a liberdade dela sem o olhar do outro. E ela falava assim, sou uma pessoa livre e em paz com o mundo. Conquistei a minha liberdade a duras penas, rompendo com as convenções que tolhiam meus passados. Por isso fui muitas vezes censurada, mas nunca vacilei, sempre fui em frente. Sou Leila Diniz, qual que é o problema? Isso aí, então, liberdade é uma opção de vida, né? E aí, no próximo capítulo você tem medo de envelhecer? E aí ele diz assim... Também fantástico esse capítulo, porque ele traz uns insights bem interessantes. E ela diz assim, que muitas vezes as mulheres, elas são vistas, quando mais novas, ou têm que ser vistas pela sociedade, vamos corrigir aqui, que é como submissa, contida, discreta, apagada, inferior e invisível. Mas quando você vai chegando na velhice, você vai tirando muitos dessa necessidade da sociedade de podar mesmo a mulher. E aí, assim, ao mesmo tempo em que você começa a viver as dificuldades da velhice, porque vamos contar aqui Brasil. Velhice é muito difícil. Ela diz que o Brasil é um dos países que mais faz botox, que mais faz cirurgia plástica. Então, que tem mais medo de envelhecer. Envelhecer é decadência do corpo, falta de homem, vamos dizer, porque os homens estão buscando as mais novas, vamos especificar o porquê. E invisibilidade social, mais uma também, porque não se valoriza a velhice. Então, esse livro, para mim, nessa parte foi incrível, porque tem mesmo que valorizar a velhice, a gente tem que olhar, cada vez mais a gente está vivendo mais, temos mais anos de vida, então a gente precisa valorizar,
É uma experiência de vida, todos vamos chegar lá. E o que acontece? Ela tá reescrevendo, ela tem um livro chamado A Bela Velhice, que ela tá reescrevendo para lançar no próximo ano, acho que finalzinho de 2020, início de 2021. Com todos esses depoimentos dessas senhoras e senhores de 90 anos que ela traz. Que ela está entrevistando essas pessoas. Então, eu acredito que esse livro dela vai ser um livro muito interessante. Mas o que ela fala é que as mulheres, elas fortalecem os discursos e os comportamentos e toda essa lógica de dominação masculina quando as próprias mulheres criticam a velhice. Quando elas olham alguém que está gorda, alguém que está com celulite... E elas fazem essa crítica. Então, a mulher envelheceu, ela tá acabada, ela não consegue se cuidar. Então, as mulheres, elas são responsáveis pela própria crítica que elas vão sofrer no futuro. Então, foi isso que eu fiquei pensando, né? Talvez fosse o momento da gente ser mais tolerante e julgar menos. Esse livro abre nossa cabeça. Eu gostaria, assim, quer dar um presente pra uma mulher que você acha, assim... Vou falar uma palavra aqui, mulherão da porra, entendeu? Você vê uma mulher que ela se esforça, tá lá buscando a liberdade dela, buscando a autonomia. Gente, dá esse livro pra ela só se reforçar, assim. E aí, seguindo, ela diz que amigas respeitam e estimulam essa independência entre as mulheres, né? O que normalmente não acontece, vamos dizer, né? Quando você tá com um relacionamento que não te favorece, ou enfim, né? Eu não vou entrar muito nesse quesito não, mas vamos olhar pelo lado do jogo do contente aqui. Vamos falar que amigas, elas se valorizam, elas se ajudam. E quando você tem um projeto de vida diferente ou você busca conhecer mais sobre alguma experiência, a amiga, essa troca que te levanta, enfim, que te enaltece. E aí no próximo... Nesse capítulo tem um exemplo também que eu achei crítico, que é a entrevista de uma dentista, que ela tem 74 anos e... Segundo a autora, ela parece muito mais jovem e tem um corpo maravilhoso. E olha o que a dentista diz. Minha neta diz que eu sou uma velha ridícula e que não tenho mais idade para usar legging, camiseta e tênis o tempo todo. Tem vergonha de sair comigo, quer que eu me comporte como uma senhorinha. Não, essas coisas elas me deixam chocadas. Primeiro porque eu não sei por que uma senhora desse jeito permite que uma neta desaforada fale um absurdo desse. Não, e se espera, assim, que seja aquela vovó fazendo bolo. Até hoje a gente vai olhar assim quando a gente tá trabalhando a vida toda. E, assim, cada vez mais a gente vai ter uma aposentadoria mais, assim, mais distante. Então, como é que você espera que ela também haja como fazendo bolinho em casa, gente? Não tem jeito. E ela diz assim, ela me critica tanto que estou começando a acreditar que sou mesmo uma velha ridícula. Essa adolescente, sei lá, se for adolescente, merece uns tapas pra ver se melhora a percepção do mundo, né? Cuidado com a lei do tapa aí, da porrada, ela acabou de dar um... Adolescentes são difíceis. E aí, no próximo quem vai cuidar de você na velhice? É a próxima pergunta. Amei essa pergunta. Na verdade, é o seguinte, eu tô dividida. Por quê? Porque eu tenho filhos, eu fiz questão de ter filhos e eu acho maravilhoso ter meus filhos. Eu sou uma filha mediana, né? Mas meus pais tiveram sorte, de uma forma geral, com os outros 2 filhos deles. A minha irmã e meu irmão são excelentes filhos. Ai, gente, olha só. Não, levanta sua autoestima aí. Você não é mediana não, amiga. Tá bom, eu sou uma filha razoável. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ela nesse capítulo só traz... Porque ela, como a Miriam teve a decisão de não ter filhos, ela só detona as mães com filhos. Ela diz assim, só traz exemplo de filho fracassado. E eu acho que não é a realidade, de uma forma geral. Temos que tirar esses canguru aí, né? Aquele filho canguru. E aí, o que acontece? Ela fala também, que eu acho muito interessante, assim... Quando você faz a pergunta para um homem... Até ela falou isso antes, mas quando você faz uma pergunta para um homem... Quem vai cuidar de você na velhice? Ele responde, minha mulher. Ou minhas filhas. Se você faz essa pergunta para uma mulher... Quem que vai cuidar de você na velhice? Uai, eu mesma. Então, gente, isso pra mim é de uma evolução. Vamos falar aqui que a mulherada aqui é evolução, né? Porque como é que o homem espera que outrem vai cuidar dele mesmo? Então, quer dizer, ele pode ter problema de saúde, ele pode ter problema financeiro, ele vai ficar esperando que o outro cuide dele? Quer dizer, então, há dentro da mulher, quando ela responde isso, uma autonomia e uma responsabilidade sobre si mesma muito maior. Eu achei. Ela diz assim que aos 94 anos, uma dona de casa contou que não quis morar com uma das filhas para poder continuar sendo independente. Aí ela falou assim, eu quero continuar sendo independente e cuidando de mim mesma.
Então, eu acho que é um capítulo para todas as mulheres que decidiram não ter filhos e que, de alguma forma, ficam pensando, né? E agora, quando eu ficar velha, né? Se bem que, de todas as formas, mesmo as mulheres que tiveram filhos, porque os filhos não é garantia de cuidado na velhice. Nenhum marido. Vamos pensar aqui, o marido morreu. Ela conta vários casos de viúvas. De marido morreu. Não, mas eu tô dando exemplo. Não, até porque, se você olhar a longevidade, mulheres vivem mais do que homens, né? Ai, meu Deus do céu. É, porque elas passam menos riscos do que os homens, porque elas são mais cuidadosas. Então, o que acontece? Quando a mulher fica viúva, ela mesma vai ter que viver uma vida de autonomia. E ela fala, eu fiquei viúva, então agora eu não quero me dizer que eu sou viúva, eu sou solteira. Achei ótimo. Eu adoro isso aqui, garota. Por isso que eu tô na expectativa desse livro, A Bela Velhice, o que ela vai lançar. Porque eu acredito que vão ter muitos exemplos bacanas. Tem esse de uma outra dona de casa, essa de 98 anos, que ela tá lúcida, ativa e independente. Ela diz que quer viver só até os 100 anos para cuidar do filho de 72. Nossa, cuidado, filho de 72. Gente, chega a ser irreal, né? E aí o próximo capítulo é, você gostaria de viver 1000 anos? Eu não. Então ela demonstra por que algumas pessoas gostariam de viver mais, por causa dessa alma mesmo jovem, porque o corpo realmente vai decaindo e, enfim, tem que ter cuidado para ter saúde. Então segue aqui que a alma é que nunca envelhece. Outro capítulo é, o que você vai ser e fazer quando envelhecer? Gente, vamos mudar a pergunta. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando adulto? Gente, o que a gente vai fazer quando envelhecer? Porque é uma próxima etapa, né? Que hoje em dia, cada vez mais, faz parte da sociedade. O que eu acho interessante é que quando eu fiz 40 anos, eu achei... Desculpa, eu ia falar puta que pariu, mas põe pinha aí. Eu fiquei pensando, e agora, gente? Porque a partir de agora é só ladeira abaixo, né? E o que esses senhores e essas senhoras nos mostram é que se você tem projetos, você pode viver até os 1000 anos. Então, tudo é questão de projetos e de sentido. E com toda essa área de inteligência artificial, robótica, quem sabe a gente vai viver no nosso cérebro em outros corpos. Entendeu? Já pensou? Massa. E o espírito? Vai colocar o espírito como no outro corpo? Não, mas ele vai junto. E aí, você agradece a vida? Esse é o outro capítulo que ela diz muito sobre... agradecer a vida mesmo, toda a sensação, vitalidade, energia, o que a vida te traz, né? Mesmo na dor, né? E tem uma escritora de 93 anos que diz assim... por que ela vai ficar reclamando da vida? Vou gastar o tempo que me resta com essas velhas rabugentas e ingratas que não reconhecem que estar viva, lúcida e independente é uma dádiva de Deus? Gente, outro estereótipo. Lúcida e independente. Para estar lúcida, precisa ter saúde. Tem. Então vamos começar agora aos 40, né? Cuidando da saúde. E para ser independente, ela precisa ter um dinheirinho, nem que seja só uma aposentadoriazinha, vai ter a casinha dela. Entendeu? Que eu foco muito nisso, saúde e independência emocional e independência financeira. Para não dar um tilt aí no trabalho. E aí, seguindo, você quer se tornar mais feliz? Que é o último capítulo, né? A última pergunta é, você quer se tornar mais feliz? Bem, a gente quer sim se tornar mais feliz. Eu falo por mim, então não vou falar a gente mais, vou falar Júlia, para dar nome aqui, né? Mas, além de felicidade, eu quero esse valor de vida, esse sentido que o Viktor Frankl fala muito. E que, para eu aguentar estar nessa sociedade toda e tudo isso que a gente vive, eu preciso de agilidade emocional também da Susan. Então, eu fecho... eu fecho a vida... Assim, eu fecho essa minha fala aqui do podcast com essa percepção de que felicidade é um sentimento, acho que é um caminho, como diz Cortella também, mas que sentido de vida é o que faz a gente suportar todas as dores. E você, Adriana? Fecha aí com a gente. Então, a felicidade não é realmente uma meta. Eu quero ter paz de espírito, tranquilidade e uma sensação de dever cumprido. Então, todos os dias eu quero ter a certeza de que eu dei o meu melhor. E esse livro, ele nos traz, como ele leva a nossa visão para frente, você também um pouco de planejamento, né? Você planejar um pouco essa velhice que inevitavelmente vai chegar. Então, realmente, a Júlia recomenda isso como presente de Natal. É um livro para ler rápido, um livro sessão da tarde e que traz esses insights que fazem diferença no final. E gratidão por todo esse ano que a gente ficou junto aí. Gratidão enorme por todos os nossos ouvintes. Esperamos que em 2020 a gente siga lendo e aprendendo. Amém. Terminamos leve como o livro é. Sem briga, não foi difícil.